O Pica-Pau é um dos desenhos mais populares na história da televisão brasileira e é algo que passa de geração a geração. Vocês já perceberam isso? Que até as gerações mais novas sabem quem é o Pica-Pau? E isso desde quando chegou em solo brasileiro, suas frases e piadas são marcantes na cultura do nosso país até os dias de hoje. Eu já fiz 2 vídeos falando a respeito desse desenho, um sobre episódios perdidos e outro sobre as dublagens internacionais do Pica-Pau. Inclusive, eu tô preparando um projeto maior aqui no canal dedicado ao pássaro mais famoso da TV brasileira. Ou quase. Ok, quase. Mas, fazendo um aquecimento sobre esse tema por aqui, falarei de uma forma mais detalhada sobre todas as dublagens brasileiras do Pica-Pau, sua história, dubladores e mídias perdidas. Vocês sabiam que o Pica-Pau foi o primeiro desenho animado a ser exibido na TV brasileira? E isso aconteceu lá na Rede Tupi, um dia após a sua inauguração, em 19 de setembro de 1950. Só que, digamos que nessa época ainda não existia a dublagem do Pica-Pau, ele era exibido com as vozes originais em inglês e tinha uma legenda em português. Podemos dizer que a história da dublagem do Pica-Pau no Brasil começou lá no final da década de 50. A Rede Tupi, lá no início da década de 60, começou a transmitir os episódios do Pica-Pau com uma dublagem feita pela versão brasileira Herbert Richards. Veio também na sua cabeça aquela vozinha falando versão brasileira? Herbert Richards. Se veio, você teve infância, né? Mas a princípio a dublagem do Pica-Pau também foi feita pela Dublação Guanabara. O Bandido da Gasolina, verdadeira Dublação Guanabara. E agora vem um momento que muitos se confundem. Isso porque muitos acham que foi na Record que estreou o Pica-Pau dublado, mas não foi bem assim. A primeira remessa de episódios do Pica-Pau que veio para a Rede Tupi foi dublada no Rio de Janeiro, lá na Herbert Richards, com o dublador Luiz Manuel dando voz ao Pica-Pau. Cuidado com a gasolina e os pneus. Essa viagem é mesmo necessária? Claro que ela é necessária. Eu sou mal necessária. Para quem não conhece o Luiz Manuel, ele começou a sua carreira no teatro lá no início da década de 50 no Rio de Janeiro, e lá por volta de 1956, quando Luiz ainda era uma criança, ele já trabalhava na Rádio Tupi, sendo uma das principais vozes infantis. Em 1958, o Milton Rangel viu potencial no Luiz, então em 1959 ele começa a sua vida de dublador na Herbert Richards, saindo de lá em 78, mas ele também trabalhou em um monte de estúdios de dublagem. Rio Som, Cinecastro, TV Cinesom, Perifilmes, Dublação Guanabara, na Sincrovídeo, onde ele era o dono, e vários outros estúdios. O Luiz faleceu no dia 6 de setembro de 2022, aos 80 anos, e ficou marcado pela dublagem de vários personagens que fizeram parte da nossa infância, como o Fred do Scooby-Doo. Ele dublou alguns curtas do Mickey, ele foi a primeira voz do Gaguinho e vários outros personagens. Até o momento não foi encontrado nenhum episódio com a locução da Herbert Richards, só da Dublação Guanabara, mas em ambas as dublagens dos diferentes estúdios é o Luiz que fez a voz do Pica-Pau. Então, não tem tanta diferença assim. Também não existem mais informações relacionadas ao elenco de dublagem dessas primeiras dublagens do Pica-Pau. Mas o que sabemos é que o dublador Orlando Drummond fez aquele vendedor de feijões em um episódio, o dublador Milton Luiz fez a voz de um policial em um episódio do Pica-Pau, além de que aquela voz que fazia a locução e lia as placas em inglês foi feita pelo dublador Milton Rangel. Mas foram encontrados alguns trechos dessa dublagem, além de episódios completos. Não é muita coisa? Não é muita coisa, mas nós já temos uma ideia de como foi a primeira dublagem do Pica-Pau. O tempo foi passando e eu fui ficando mais e mais velho. Acho que esse é o fim do velho Pica-Pau. Mas o bom amigo do Hortelã precisou de mim e uma injeção de dormir. Estou pronto para outra e vamos a uma gostosa árvore. Anos
Anos depois, chegou a segunda remessa de episódios do Pica-Pau lá na metade da década de 60, sendo exibidos primeiramente na Rede Record. E aí, a sua dublagem foi realizada na AIC pelo dublador Owney Kazarré. Muito afiado! Melhorou! Você tem sangue frio! Eu gosto de você! Bolho de morango! O Owney, além de dublador, também era ator. Pra mim, uma das minhas dublagens favoritas do Pica-Pau é essa, feita pelo Owney. E além do Pica-Pau, ele era conhecido por ter dublado um outro personagem, que era o Coelho Ricochete. E segundo a Dublapédia, o Owney dublou os episódios 38, 41, 53, 58, os episódios 61 até 67, o episódio 69 até o episódio 110, o episódio 139, 141 e 143 até 196. Ou seja, né, bastante coisa. Dizem também que tem uma versão da AIC que eles chamam de versão Super 8. E nessa versão Super 8 dizem que ele dublou os episódios 12, 45, 69, 102 e 110. Vou entrar em... Agora vou ter certeza que você vai embora. Já isto, quali auros propriedade. Bom, o Owney também morreu cedo, infelizmente, em janeiro de 1991, aos 45 anos de idade. Ele teve uma doença bem complicada que se chama tromboangite obliterante e por conta da doença ele perdeu os movimentos das pernas, teve que remover elas e teve vários problemas cardíacos graves. Então nós temos a terceira leva de episódios, onde aconteceu uma redublagem dos episódios que já foram dublados na Herbert Richards e Dublação Guanabara. Eu quero te fazer umas perguntas. Tá bem, qual é o assunto que quer falar? Damas, garotas, mulheres, brotinhos, loiras. Eles chegaram por volta de 1977 na BKS, onde o Pica-Pau foi dublado pelo Garcia Júnior, ainda criança, que é também uma das minhas vozes favoritas do Pica-Pau. Calma, sargento, calma! Eu só quero voar como um pássaro! Ei, cara! Você gosta de pipoca? E eu acho engraçado uma coisa. Pra mim, o Pica-Pau Biruta tem que ter a voz do Garcia Júnior pra ficar engraçado. E as outras temporadas de Pica-Pau tem que ter a voz do Owney, porque parece que combina mais com o design pequenininho do Pica-Pau. E o jeitão Biruta combina mais com a dublagem do Garcia Júnior. E é uma história bem maluca, né? Pra combinar com o Pica-Pau Biruta, tudo começa quando o Owney teve que fazer uma viagem e o pai do Garcia teve uma ideia que a princípio parecia bem louca, mas deu certo. Ele colocou o seu próprio filho, ainda criança, para dublar o Pica-Pau. E o resultado pra mim ficou perfeito. Que beleza! Férias finalmente! Longe dos cenários de Hollywood! Ah, vamos, tarobo! Talvez eu esteja louco. Bela manhã pra você, Joe, meu filho! Quando eu fiquei sabendo que ele era ainda uma criança quando ele fez essa dublagem, me surpreendeu bastante porque, olha, ele já nasceu com o talento de ser dublador. E aí chegou uma última remessa lá por volta de 1984, 1985, lá na BKS, que foi dublada novamente com o Owney Kazarré. Oh, aerovia é sanguessuga, o melhor jeito de voar. Oh, as minhas costas, o meu disco entortou, meu bico de papagaio não fala mais. E eu acho que eu estou com lumbago, ai. E Pica-Pau cheira? Interrupções, eu não consigo ler meu livro. Eu acho que aquele índio maluco estava tentando me escalpelar. Tem passarinho que voa pro sul, bem longitudinho. E uma coisa legal é que era o Garcia Júnior e o Garcia Neto, pai e filho, trabalhando juntos na dublagem do Pica-Pau. O Garcia Neto, por exemplo, ele fazia aquela coruja braba daquele episódio do Pica-Pau Biruta. Eu tô falando. É mesmo? É mesmo. Sabe aquele clássico? Não há vagas, não há vagas, não há vagas. Não há vagas. Não há vagas. Não há vagas. Nada de cães, nem crianças, nem fumar, nem sabão, nem vagas. Então, era o Garcia Neto também que fazia, o Zeca Urubu. Está pronto, Zeca.
Legal, Zoca. Andando, Zeca. E o que ele diz desta? Velha pantera. É das boas. O Dooley e vários outros personagens. Perdão, senhora, dona, madame, moça. Viu por acaso passar um pica-pau por aqui? E claro que eu também teria que falar do Leôncio. Bolinha de golfe. O Leôncio aparece primeiramente no episódio 11, que é aquele episódio da praia, só que ele aparece com uma voz diferente. Isso porque ele foi dublado pelo Francisco Borges. Onde está o Cabeça de Fogo? Onde está ele? Onde está? Legal, legal, legal. Já aquela voz clássica com aquele sotaque é do Júlio Munício Torres. Clementina. Que nome maravilhoso. Meu nome é Leôncio, mas você pode me chamar simplesmente de Leo se quiser. Existe uma discussão que o Leôncio, na verdade, teve a sua segunda voz feita por um outro dublador, mas até hoje não tem nada confirmando isso. E olha só, o Júlio falava daquele jeito, né, com aquele sotaque, ele de fato era espanhol. Ele foi um técnico de som que se naturalizou brasileiro, mas ele nasceu na Espanha. Ele trabalhava na AIC e também na BKS, mas como diretor de dublagem. Depois de um tempo, ele saiu da direção de dublagem do Pica-Pau. Isso porque ele não concordava com a ideia de Garcia Júnior, ainda criança, dublar o Pica-Pau. Vai vendo, parece que a rixa de Leôncio com o Pica-Pau não era apenas no desenho. ¡Oh, Junior! ¡Oh, Junior! Ei, papai! Quer jogar mais bola, papai? Sim, vamos, hein? Você quer jogar mais, hein? E aí tem um outro episódio que aparece o Leôncio, que é dublado pelo João Ângelo. Se você se livrar dele, este saco de ouro é seu. Um fato muito esquecido é que o Leôncio também aparece nos episódios 16 e 18 do Picolino, onde ele foi dublado pelo Ounei Casarré e Borges de Barros. Bom dia. Sim? Não. Olha aqui você. Eu não quero mais pinguins ladrões de peixe no meu mercado, viu? Venham comer, peixinho. Olha o seu jantar. Ah, menina esperta. Olha a sua vez, Jesus. E lembram daquela dublagem do Super 8? Então, a dublagem do Leôncio, segundo a Dublapédia, foi feita pelo dublador José Soares. Agora vou ter certeza que você vai embora. Oh, isso é que é vida. Tranquilidade e muita comida. Outro personagem bem marcante do desenho era o Zé Curubu, que também contou com vários dubladores diferentes. E isso só falando aqui da fase clássica do Pica-Pau, né? Turíbio Ruiz dublou o episódio 30, então esse foi o primeiro dublador do Zeca Urubu. Você vai deixá-los contentes. E eu também vou ficar contente. Nós temos Borges de Barros, que dublou os episódios 31, 44, 47, 48, 51 e 57. Seu pica-pau cabeça de fogo! Espere até eu pôr a mão em você, seu... Censurado. Temos Felipe Dinardo, que dublou os episódios 32, 43, 50, 54 e 56. Como eu estou, Xará? Está um amoreco. E olha só, temos aqui também Garcia Neto. É das boas. Temos também Jorge Barcelos, que dublou os episódios 53 e 65. Área minada. Extintores de incêndio. Oh, me dá um aí! E Ricardo Marigo, que dublou os episódios 171, 181, 189, 193 e 195. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Mas aí está um rapazinho inteligente. O que acharia de comprar uma lâmpada mágica com um gênio dentro? Outro personagem marcante também era o Dooley. Por mais que ele não apareça em muitos episódios, ele é uma figura marcante no desenho, porque parece que os episódios onde ele aparece ficaram bem marcados na nossa memória. Pra mim, um dos melhores é esse aqui do trem. Ele já foi dublado pelo Garcia Neto no episódio 64. Ah, teu dinheiro. Está ali!
Alô, calamidade. Me dá um beijinho, boneca. Pelo José Soares, no episódio 76. Agora dança, seu pica-pau. Você tem sangue frio. Por Eleu Salvador, olha só, dessa eu não sabia, no episódio 81. Bem-vindo a bordo, amigo. Você já é um tripulante. Oh, que beleza. Por Borges de Barros, nos episódios 83 e 85. Engraçado, muito mesmo. Por Jorge Barcelos, nos episódios 89 e 94. Você joga primeiro, cara. Não, você joga primeiro. A honra é toda sua. E por Valmir Barros, no episódio 92. Que veio, delegado. Eu quebro em dois. E para finalizar essa leva aqui de personagens marcantes, eu também teria que falar da Mini Ranheta. A primeira dubladora da Mini Ranheta foi a Dulcemar Vieira, que pra quem não sabe, é a mãe do dublador do Kiko. Chamando o Dr. Rancho Crutes. Chamando o Dr. Rancho Crutes. Depois nós temos a segunda dublagem, que foi da Dolores Machado, que é a mãe do Garcia Júnior. Onde está aquele cão? Aqui só tem um pica-pau. Depois nós temos a Ciomara Nodi, que dublou apenas um episódio, que é aquele episódio da Observadora de Pássaros, que eu já comentei a respeito dele em um vídeo, que ele era considerado um episódio perdido. Hoje em dia ele está disponível no YouTube. Você é mesmo um pica-pau mal educado. Você não sabe nada sobre observação de pássaros. Se fizer alguma coisa, prometo observar. Ok. O que é isso? E aí nós vamos para as dubladoras mais marcantes da fase clássica, que foram a Ivete Jaime, que dublou os episódios 144, 153, 192 e 194. Esse é o planinho dele. Quer dar o golpe do Chapeuzinho Vermelho? Dou um jeito no pilantra. E a Noelle Mendes, que dublou os episódios 149, 175 e 196. Agora você vai ficar de castigo no canto. Pare com as risadas. Silêncio! Se ouvir um barulhinho a mais, não vai haver recreio. Mas pera, eu preciso falar aqui do Zé Jacaré, porque ele também foi um personagem marcante. Como não se esquecer do episódio Voodoo é pra Jacu? A primeira dublagem do Zé Jacaré foi feita pelo José Soares no episódio 87. Uma fritada de pica-pau. Legal. Depois, nós tivemos a segunda dublagem, que é do Valmir Barros, que foram os episódios 95 e 104. Acampamento Okidok, Everglade, Flórida. Caríssimo pica-pau, Hollywood, Califórnia. Depois, nós temos o Jorge Barcelos, dublando apenas um episódio. Vou dar ao pássaro as minhas calorosas boas-vindas, Sully dá as calorosas boas-vindas ao Hotel das Aves. Ora, é ótimo. Quando vem a boia... E o Valdir de Oliveira. Estou morrendo de fome. Meu caro pica-pau, Hollywood, Califórnia. Sua boca está ansiosa por algo diferente da cozinha sulista? E essa wiki aqui é muito bacana porque eles listam vários personagens de várias temporadas do Pica-Pau. Praticamente listaram todos os personagens, ou quase todos. E olha, parece que não, mas é personagem pra caramba que tem o Pica-Pau, né? Então é claro que tem vários outros personagens que eu não citei aqui. Mas se você quiser saber com mais detalhes quem dublou esses personagens, eu aconselho vocês a visitarem essa wiki. Lá tem listado todos os dubladores, inclusive quem fez a voz original dos personagens lá nos Estados Unidos. Aqui eu só falei de uma maneira resumida sobre os personagens mais marcantes, né? Isso de um ponto de vista geral, porque claro, às vezes tem aquele personagem que te marcou bastante, que eu não falei aqui, você vai falar, nossa, mas você se esqueceu do pintor que aparece no episódio Artes e Flores, que é outro personagem também que eu gosto bastante, acho bem engraçado. Mas é que aqui, meus amigos, se eu falar de todos os personagens, fulano foi dublado por ciclano em tal episódio, esse vídeo aqui vai durar uma eternidade, né? Para mais detalhes, visitem essa página da Wiki. Antes de sairmos da fase clássica do Pica-Pau, eu gostaria de falar de algumas dublagens alternativas. Começando aqui pelos VHS de domínio público. Eu já tenho vídeos falando a respeito disso aqui no canal. Eu tenho um, inclusive, que eu lancei agora recentemente. E eu também cito uma dublagem alternativa do Pica-Pau no meu vídeo de dublagens internacionais desse desenho. Mas vale mencionar aqui novamente, até porque estamos falando das dublagens brasileiras do Pica-Pau. Então eu teria que mencionar aqui outra vez. Quanto a essas dublagens de qualidade bem duvidosa, eu diria,
dia, não existem informações sobre quem foram os dubladores de fato. Isso porque elas eram feitas de uma maneira meio que caseira, não eram de fato dubladores renomados, que estudaram teatro, geralmente era uma dublagem amadora. Simplesmente pegaram alguém lá, ô fulano, vem cá, quer ganhar 20 conto? Você dubla aqui umas frases pro desenho do Pica-Pau? Você topa? Sério, depois de ver essa dublagem aqui do Pica-Pau, eu acredito cada vez mais nessa teoria. Ei, amigos, para onde estão indo vocês? Vamos para o sul, uma tremenda onda de frio está chegando. Vamos! O que vão fazer vocês todos no sul? Morrerá de frio se ficar aqui. E não terá o que comer. Não se preocupem comigo, agora vou nadar um pouco. Não se sabem ao certo quantos lançamentos desses VHS de domínio público nós tivemos com esse episódio aqui do Pica-Pau Pânico na Cozinha. Existem algumas dublagens aqui que nós encontramos na internet, como por exemplo a da Babylândia e outras que não sei de onde vem. Então pode ser que tenham mais outras dublagens que foram feitas para esse fim, né? Para vender fitas de vídeo com desenhos animados de domínio público. Eu vou colocar aqui as que eu encontrei na internet. Se você sabe de mais alguma, lembrando que não vale fã dublagem, coloque aqui embaixo. Mas que dia para o mergulho! Ei, pra onde vai todo mundo? Nós vamos para o sul! O Homem do Tempo avisou de uma terrível onda de frio! Ah, qual é? Aquele porco não consegue prever nada! Você vai morrer congelado se ficar aqui! E não terá comida nenhuma também. Não se preocupe comigo, eu tenho comida de sobra. E agora eu vou nadar. Segundo alguns fóruns de dublagem, eles citam que tem o episódio Pânico na Cozinha, que foi dublado pelo estúdio Dublamix, pela Yara Rissa. Oba, legal, que dia pro mergulho. Sim, chegou na hora do jantar. Me dá seu cachecol. Oba, adoro gato assado. Eu também. Existe uma dublagem do Pica-Pau que foi feita pelo Clécio Souto. Sim, isso pode parecer bem maluco, pode parecer até uma informação falsa dessas wikis de trollagem de dublagem, mas isso de fato aconteceu. Existe um filminho que se chama Da Terra à Lua e ele recebeu uma dublagem, mas não foi uma dublagem do Olney ou do Garcia Júnior, foi uma dublagem do Clécio Souto. Atividade extraveicular. É só uma maneira bonita de dizer: vamos dar um passeio lá fora. Ah, você está aí todo confortável e vestido. Lança! O que pode soar bem estranho pra gente, e isso não é por conta do dublador. O Clécio, na minha opinião, é um ótimo dublador, eu gosto do trabalho dele, mas é meio estranho ver a voz dele no Pica-Pau, porque nós já estamos acostumados com determinadas dublagens. Existe também uma outra dublagem onde o dublador do Pica-Pau não foi identificado. Como eu sou péssima aqui para dar palpites, eu vou ficar na minha, vou ficar caladinha aqui. Se você tem alguma opinião sobre quem pode ser, ou caso você realmente saiba quem é o dublador, comenta aqui, tá? Existe um filminho do Pica-Pau chamado Destino à Lua, que ele é de 1950, e a sua dublagem é bem rara, mas por incrível que pareça, você encontra aqui no YouTube. E até hoje não identificaram quem foi o dublador do Pica-Pau nesse filminho. Quem empurrou? Foi a espingarda. A carga que saiu pelo cano deu um impulso igual em direção à culatra. Aposto que não acontece de novo, nem 100 vezes. Ah, sim, é claro. É uma viagem de somente 40 mil milhas. Tem que viajar essa distância toda e carregar combustível para poder voar. Existe uma dublagem que ela é até meio esquecida quando as pessoas falam a respeito dos dubladores brasileiros do Pica-Pau, que é a dublagem que foi feita pelo Peterson Adriano. Vocês se lembram do filme Uma Cilada para Roger Rabbit? Neste domingo, meio-dia, um coelho muito pirado aprontando pra valer em Uma Cilada para Roger Rabbit. Então, tem uma cena onde aparece o Pica-Pau, e é essa cena aqui que foi dublada pelo Peterson. Nem um cão! Nem um garoto de madeira! Nem um pica-pau!
Ainda dizem que existe uma outra dublagem desse mesmo filme que foi feita pela SC Produções Artísticas, onde a voz do Pica-Pau também não foi identificada. Caso eu encontre mais informações a respeito dessa dublagem, eu coloco aqui pra vocês. Ele não era nem pato, Nem cachorro. nem boneco de madeira, Nem pica-pau. Nem gatinho. Agora nós podemos sair da fase clássica. Vamos começar falando do O Novo Show do Pica-Pau, que eu lembro que quando ele teve estreia no SBT eu achei super sem graça, eu era criança e eu fiquei, nossa, destruíram o Pica-Pau. Mas olha, hoje em dia esse novo Pica-Pau até me dá uma certa nostalgia e até tem alguns episódios que eu curto assistir até os dias de hoje. Daqui a pouco no SBT, Pica-Pau, o pássaro mais doidão da televisão, aqui no Sábado Animado. O Marco Antônio Costa, que é quem dubla o Pica-Pau nesse desenho, disse que ganhou esse papel quase que por um acidente. Não era exatamente para ele dublar o Pica-Pau, mas acabou dublando. As comunidades do Orkut, vocês não imaginam, mas tem várias comunidades do Orkut de pessoas que são fãs do desenho animado, do Pica-Pau, todos os dias aqui na Rede Record de televisão. Peterson era o diretor de dublagem do Novo Show do Pica-Pau. Ele não encontrava ninguém com uma voz que se encaixasse no personagem. Encontrar um dublador para o Pica-Pau não é uma tarefa fácil. Aí o Marco Antônio disse para ele buscar vozes que se parecessem com a do Garcia Júnior e a do Oney. Só que o Peterson não fazia ideia de quem era o Oney. Isso segundo o relato. E até eu fiquei surpresa com isso. Então o Marco tentou imitar um pouco a voz da maneira que o Oney dublava o Pica-Pau. Quando ele fez essa imitação, deu um estalo na mente do Peterson e aí ele pensou, não cara, tem que ser você o dublador do Novo Show do Pica-Pau. Você será a escolha perfeita. E segundo o próprio Marco Antônio, não era uma tarefa fácil fazer o tom agudo do Pica-Pau, mas ele conseguiu. O que tá acontecendo aqui? Ah, não! Eu nunca vou conseguir dormir com o Leôncio soluçando igual um doido! Não chega a ser a minha dublagem favorita do Pica-Pau, mas eu também não acho uma dublagem ruim. E você, qual é a sua opinião dessa dublagem do Novo Show do Pica-Pau? Você gosta da voz do Marco Antônio ou você acha que poderia ser um outro dublador? Ai, minha nossa, esse é o meu destino! Nessa versão do novo Pica-Pau, nós temos o Leôncio sendo dublado pelo Domício Costa. Pica-Pau maluco. Oh, macias, pernas macias, nada de varizes nas canelas. Já o Zé Curubu é dublado pelo Mauro Ramos. E na minha opinião, essa escolha ficou perfeita. Enquanto o otário tá ocupado, eu vou procurar onde ele guarda a granulina que ele ganha aí. Pelo amor de Deus, doutor Autoridade, precisa me prender. Eu quero ir em cana. Nós temos o Knothead, que é dublado pelo Rodrigo Antas, ainda quando ele era pequenininho, né? Vamos achar o Twig. Ele disse que ia ver uma amostra sobre um dente de leão. Vamos! Nós voltamos no tempo. Temos a Splinter, que era dublada pela Fernanda Crispim. Nos transforma em fadas. Queremos ser fada dos desejos. A Winnie, que aqui era dublada pela Mabel César. A gente diz e vai para o outro lado da cidade. Eu assobio se eu precisar. Eu quero que saiba, senhor, que o que quer que esteja pensando pode esquecer. Nós temos a Mini Ranheta, que aqui foi dublado pela Maria Helena Pader. Haha, perfeito pra você, Pica-Pau! Eu sou autodisciplinada, Pica-Pau. Nada do que você faça vai conseguir me atingir. E aí nós tínhamos aquele personagem, né, que ele andava com o Zé Curubu, que era o Nanico, que era aquele passarinho amarelo, que já recebeu 4 vozes diferentes, vai vendo. Ele primeiro foi dublado pelo Hamilton Ricardo, depois pelo Carlos Marques, depois pelo Eduardo Dascar e depois pelo Pedro Eugênio. Eu só me lembro da primeira voz. Deve ter água nesse cano. Eu já ouvi pessoas falando que não gostam dessa dublagem, mas eu não acho ela ruim. Eu acho que o Peterson escalou muito bem os dubladores para cada personagem. Só tem dublador de linha aqui, hein? Convenhamos. E eu queria aqui fazer um adendo para o Texugo, um dos meus personagens favoritos dessa temporada de Pica-Pau. Se você não se lembra dele, você deve se lembrar daquela vozinha falando: "Oi, meu chapa". Então... Ele já foi dublado pelo Jorge Lucas, pelo Luiz Carlos Percy e pelo Jorge Rosa.
Agora nós vamos para aquela temporada de 2018. E aqui eu não culpo muitos dubladores, mas de fato a série que é ruim, convenhamos. Eu já tentei assistir esse novo Pica-Pau e eu não consegui. Mas como estamos falando da dublagem do Pica-Pau, eu tenho que mencionar aqui, né? O Pica-Pau aqui nessa nova versão é dublado pelo Sérgio Stern, que é um dublador muito bom, mas coitado, né? Tá dublando um desenho muito ruim. Eu olhei por todo lado fora a pia da cozinha e nada de receita. Ah, a pia da cozinha! Temos Leôncio, que é dublado pelo Flávio Beck. Oh, meu velho Nemesis 000. Você nem ouviu ainda, como pode dizer que é burro? Temos o Zé Curubu, que é dublado pelo Ricardo Rossato. Pelo menos não tem nenhum pica-pau aqui para estragar as coisas em Guadalajara. Temos o Knothead e a Splinter, que aqui deixaram os nomes em PTBR, que era Toquinho e Lasquita, que são dublados pelo Luiz Felipe Melo e pela Fernandinha Vandelli. Tá, tio Pica-Pau, preencha nossas cabeças vazias com conhecimento. Eu duvido que se recuperem antes da Winnie voltar. Talvez a gente devesse esperar o tio Pica-Pau. Temos a Winnie Pica-Pau, que é dublada pela Erika Menezes e pela Amanda Manso. Tiveram duas dubladoras diferentes. Ai, que lugar lindo. Vem, vamos tirar uma foto juntos. Algumas vezes eu acho que é melhor nem perguntar. E é claro que para finalizar aqui a parte de dublagens eu teria que falar dos dois filmes do Pica-Pau. Nós temos o filme de 2017, que é Pica-Pau o Filme, onde o Sérgio Stern também faz a voz do Pica-Pau. E aí nós temos esse filme mais recente, que se chama Pica-Pau, As Férias no Acampamento, onde ele foi dublado pelo Cláudio Galvão no estúdio Alcateia. Vamos treinar como se ninguém estivesse assistindo. Porque se estivessem assistindo, a gente morreria de vergonha. E a última coisa que eu preciso é de um pica-pau linguarudo estragando meu plano. E os jogos comecem! E bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!